módulo de encorajamento. Dentro deste módulo, o tema estudado é Grandes Conquistas. E hoje, na terceira noite do módulo, Conquistando a Adoração na Igreja. É o tema que nós vamos ouvir de Deus, aprender, misturar fé e praticar. E aí, meu amado, você segura, porque Deus vai derramar algo extraordinário sobre a sua vida nesta noite. Diz o livro de João, no capítulo 9, versículos 32 a 38. Desde que há mundo, jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Se este homem não fosse de Deus, nada poderia ter feito. Esta passagem está contando a história de Jesus quando faz um cego de nascença enxergar. E há uma questão: se este homem não fosse de Deus, nada poderia ter feito. Mas eles retrucaram: tu és nascido todo em pecado e nos ensinas a nós? O cego estava dizendo: olha, se este homem não fosse de Deus, não poderia ter me feito enxergar. E aquelas pessoas que duvidavam, que diziam, nunca vimos um cego de nascença enxergar, diz, peraí, quem é você para ensinar para nós alguma coisa? E o expulsaram. Ouvindo Jesus que o tinham expulsado, encontrando-o, lhe perguntou, crês tu no Filho do Homem? Ele respondeu e disse, quem é, Senhor, para que eu nele creia? E Jesus lhe disse, já o tens visto, e é o que fala contigo. Então afirmou ele, creio, Senhor, e o adorou. Creio, Senhor, e o adorou. Vamos orar a Deus. Deus Todo-Poderoso, Senhor das nossas vidas, nosso Rei, nosso Salvador, nós, Senhor, cremos e nós dizemos que não estamos como aquele cego, Jesus, sem saber quem é o Senhor. Nós sabemos quem é o Senhor. O nosso Senhor se chama Jesus. Este é Senhor e Deus das nossas vidas. E nós que cremos, viemos aqui para aprender de Ti como conquistar a perfeita adoração. Porque queremos crer e queremos adorar. Se aquele cego que não tinha ainda um relacionamento como nós temos contigo, pôde crer e em seguida te adorar, muito mais nós, povo da graça de Deus, que te conhece em espírito e em verdade, que tem experimentado do teu poder, da tua glória, que tem olhos iluminados e tem conhecido mistérios que estavam ocultos desde os tempos eternos. Nós, os que cremos, nós, o povo da fé, nós, os que vivemos por fé, nós temos que te adorar como tu queres, Jesus. Não como os homens ensinaram, não como a tradição ensinou, mas como tu designaste para os verdadeiros adoradores. Por isso, fala-nos nesta noite, que nós possamos, como filhos, ó Deus, como crentes em Jesus, como homens e mulheres cortados pela palavra da graça de Deus, que possamos todos te adorar, conquistar esta adoração que lhe é devida no meio desta igreja, e que ensinemos os outros filhos a conquistar a verdadeira adoração na igreja, em nome de Jesus. E todo o povo do Senhor diga amém e amém. Meus irmãos amados, eleitos, escolhidos, mais que vencedores, conquistadores e invencíveis. Estamos todos participando deste módulo de encorajamento sobre grandes conquistas e já vimos, nos 2 primeiros dias, Deus se manifestar entre nós de uma forma espetacular. Aprendemos no domingo
como conquistar a nós mesmos. E vimos aqui, pela fé, um grande centro cirúrgico, onde Deus operou através do seu Espírito Santo, operou as mentes, operou os corações doentes. Deus arrancou tudo que impedia um movimento, uma ação na direção das grandes conquistas. Ontem, Deus nos ensinou a conquistar a comunhão com os irmãos na igreja. Foi impactante a palavra, foi profunda, mas o final do culto foi o ápice, quando a palavra foi posta em prática, aqui mesmo, antes de sairmos do santuário. Nós não conseguimos terminar o culto, porque a igreja foi invadida por um amor tão grande, um amor de Deus nos nossos corações, que começou a alcançar proporções gigantescas. E ninguém queria parar de abraçar, ninguém queria parar de demonstrar afeto, ninguém queria parar de demonstrar carinho, ninguém queria parar de mostrar a ternura que tinha pelo irmão que estava ao seu lado. Foi uma festa de encher os nossos olhos, foi uma festa de encher o coração. E nós vimos, amados, como Deus se alegrou. Se nós nos alegramos, se nós vimos o cumprimento da palavra imediatamente, com certeza, nós alegramos também e honramos o nosso Pai Celestial. Então, nós estamos todos sendo preparados para novas e grandes conquistas, porque nós estamos praticando e estamos percebendo como Deus quer nos movimentar para conquistas básicas, profundas, sérias, mas necessárias também em nossas vidas, como base para o que está por vir. Depois destes 5 dias do módulo, você vai ver que na sexta-feira você será capaz de conquistar algo não estando aqui. No sábado você será capaz de conquistar algo. No domingo você será capaz de conquistar algo. Durante o resto do mês de setembro você será capaz de conquistar algo. Outubro vai ser um mês de grandes conquistas. Novembro as conquistas vão se intensificar. Dezembro será coroado de grandes e profundas conquistas, porque o nosso ano terá testemunhos do grande mover de Deus, da invencibilidade que vai tomar conta da igreja daqui para frente por causa deste conhecimento. Então hoje, Deus tem mais para todos nós. Nós vamos conquistar a adoração na igreja. Diga, adoração. Então daqui para frente, comece a se abrir, porque nós vamos experimentar outras dimensões da fé e outras dimensões da presença de Deus manifestada entre nós. Lembremos mais uma vez a definição da palavra conquistar. Conquistar, do latim conquistare, significa submeter pela força de armas, trazendo isso para o mundo espiritual, para a vida da fé. Entendemos que as nossas armas não são carnais, a Bíblia diz que são armas espirituais, mas poderosas em Cristo para destruir fortalezas, anular sofismas, altivez. Então, nós vamos ter armas espirituais, já as temos, para, pela força da fé, submetermos coisas que impedem as nossas grandes conquistas. Conquistar também é subjugar, também é vencer, submeter, adquirir a força do trabalho, ou de trabalho, alcançar, granjear, adquirir, ganhar a amizade de alguém, ganhar o amor de alguém, ganhar a simpatia de alguém, obter a simpatia de alguém, tomar terra à força de armas. Isso é uma definição que nós pudemos ver na história do Brasil, na história de grandes potências mundiais, né? Conquistas de terra à força de armas. Havia um movimento, havia um avançar, havia um guerrear. Também, conquistar é atrair, seduzir, triunfar. Então, nós temos trabalhado este conceito, porque ele é o conceito básico para nós conquistarmos alguma coisa na vida. Para nós conquistarmos coisas pequenas, coisas grandes também. Todas as palavras, todos os sinônimos de conquistar implicam num movimento.
numa ação. Então eu tenho batido aqui nesta afirmação todos os dias. Não existe conquista sem movimento. Não existe conquista sem ação. Não existe conquista sem força de trabalho, sem atitude. Os irmãos estão compreendendo? Até esta definição de atrair, seduzir, eu queria mexer um pouquinho com o lado do namoro, do flerte, da conquista de um rapaz, de uma moça para namoro. Amados, até para conquistar alguém, até para atrair a atenção de alguém para si, é necessário um movimento. Quem já paquerou na vida? Aos outros não. Está perdendo tempo. Quem já se envolveu num flerte? Lógico. Ué, quem é casado aqui? Por que não levantou a mão? Ah, eu nem sei como é que eu casei. Ah, vou lhe explicar. Se você não atraiu, você foi atraído. Mas existiu um movimento, senão você não estava casado. É ou não é verdade? Quem tem um namorado aqui? Ou já teve? Ué, como é que você namorou? Ou está namorando? Houve um movimento, senão não estaria namorando. Até para atrair alguém para um namoro, para uma situação de conversa, de vamos ver o que é que dá isso, de eu tenho boas ideias a seu respeito. Há um movimento. Vamos pensar num movimento de paquera. Vamos lá. Você quer chamar a atenção de uma moça. Vamos falar com os rapazes. Como é que você faz? Eu tenho que chamar alguém para falar sobre isso? Não. Fernando já disse, nem me chame. Como é que os rapazes fazem um movimento? Como é que os rapazes atraem a atenção de uma garota? Como é que é? Ninguém sabe. Interessante. E tem um monte de gente casada aqui, namorando, que já namorou, que pretende... Ó, vocês pretendem namorar e não sabem como fazer, vocês vão ficar solteirões. Então vieram para aprender. Ah, bom, então tá bom, vieram para aprender. Como é que se faz um flerte? Como é que acontece isso? Irmão David poderia explicar, tão bem casado, um rapaz tão... Como é que acontece isso assim? O que você observa da humanidade? Como é que acontece a coisa? Ninguém quer falar sobre esse assunto? Você precisa lembrar, faz tanto tempo assim, mas alguma você fez. Para atrair aquela moça bonita, abençoar, alguma coisa você fez. Um sorvete de leite moça com o quê? Seguido de uma caminhada. Então tá bom, vamos pegar esse exemplo. Um sorvete de leite moça, seguido de uma caminhada. Até para pegar o sorvete, foi feito um movimento, não foi? Ou ficou assim, e o sorvete apareceu? Não. Teve uma caminhada. Teve que fazer alguma coisa, um movimento. Depois, o que foi depois da caminhada? Dá para contar? Uma conversa, teve que abrir a boca. Podiam ir de ônibus, mas foram andando. Chegaram a algum lugar. Uma praça linda, para a glória do Senhor. E lá, olhos nos olhos. Houve um movimento, né? Porque podia ficar olhando para as estrelas. Mas a moça estava ali com um sorvete na mão, depois de uma caminhada, uma praça belíssima. Ele não ficou olhando para as estrelas, ele olhou olhos nos olhos. E perguntou, você é do tempo em que as coisas eram sim, sim, não, não, como a Bíblia manda ser, quer namorar comigo? Você assustou ela. Ela disse, sim, sim, sim. Houve um movimento. Aí não sabia mais o que fazer, aí Deus fez o resto. Amém. A família está linda aí. Muito obrigada de você contar aí uma experiência e tal.
Os irmãos percebem, seja qual for a história de cada um, sempre há um movimento, senão não há conquista. Vamos falar do outro lado. E as moças, como é que fazem? Hã? O que foi isso? Uma vaia ou... O que as moças fazem para conquistar um rapaz? Hã? Quem é que vai falar? Quem? Loli não casou, mas nunca conquistou, Loli? Bom, vamos falar, como é que as moças fazem? As moças vão bem mal arrumadas, normalmente. Com os cabelos tudo desgrenhado assim. É assim? Bem feias. Não usam nada no rosto, não põe nenhum brinco, nenhum anel, nada, nada. O que faz? O que a moça faz? Muito bem, se arruma, dá uma produzida, certo? Põe um perfume. Isso tudo é movimento ou não? É. E depois? Agora peguei todo mundo. E depois? Ninguém quer falar. O que faz depois? Hã? O quê? O que é? Depois sai do galpão. Para quem está chegando não sabe, é uma brincadeira aqui no nosso ministério, que as moças que estão esperando um marido, estão todas reunidas num galpão em oração. Elas vão sair do galpão, em nome de Jesus. Já está super lotado o galpão, não cabe mais ninguém. Faz favor de casarem. Muito bem. E depois que sai do galpão, como é que uma moça quer chamar a atenção de um rapaz, como é que ela faz? Hã? Fala, olha, faz o quê? Mexe o cabelo, eu não sei, vocês estão falando, eu estou aqui só de modelo, o que mais? Tem umas que não fazem nada disso, né? Ou fazem tudo isso ao mesmo tempo e ainda andam. Olha para mim, olha para mim, olha para mim. Amados, né? E se isso ainda não resolver, tem algumas... Algum movimento se faz, é verdade ou não é? Pode ser uma moça mais tímida, pode ser uma um pouco mais extrovertida, pode ser uma muito recatada, mas toda moça sabe como chamar a atenção de alguém. Amém ou não? Amém. Lógico que amém. E tudo isso envolve um movimento ou não envolve? Aí depois, conseguiu atenção. Às vezes uma amizade, às vezes algo mais do que uma simples amizade. Um namoro. Conquistou ou não? Conquistou ou não? Mas houve um movimento anterior. Amém? Até para você bolar um planinho. Tem que pensar. Tem que mover os cérebros. O cérebro. Oh, tem mais que um. Para pensar. O que eu faço? Como eu ajo? Como que eu vou mostrar que eu existo? Você pensa. O que foi, Kátia? Tá bolando um plano agora. Tá pronto o seu plano. Tá bem. Então, assim, para que nós estamos brincando um pouco com isso? Para nós entendermos que toda conquista tem um tipo de movimento. Tem uma ação. Tem a força de trabalho. Alguns forçam bem. Alguns trabalham muito. Depende da conquista. Depende do que está ali que você quer alcançar. Que você quer submeter. Que você quer vencer. Que você quer adquirir. Então, entendemos o conceito. Nós vamos agora para um movimento de fé, acreditando no que a Bíblia diz. Então, levanta uma das suas mãos, se você quer, faça um movimento aí, diga, não há conquista, sem movimento. Ok. Então, para conquistar a adoração, nós precisamos de um movimento, já entendemos isso. Para conquistar a adoração, nós precisamos, antes de nos mover, entender do que se trata. O que é adoração? Será que adoração é o mesmo que louvor? Adoração é o mesmo que celebração? Qual a diferença entre essas ações? Qual a diferença entre adoração, celebração, louvor? O que nós fazemos exatamente durante os cultos?
O que é que nós fazemos? O que é aquilo que acontece nos cultos? Por que Deus quer que nós conquistemos a adoração? Será que a adoração é algo tão importante assim, que Deus para a igreja, coloca um módulo, coloca no meio do módulo uma conquista para a adoração? Será que é importante? Então nós vamos começar a definir algumas palavras. Celebrar. A palavra celebrar quer dizer exaltar com aclamação pública. Então o que é uma celebração? É uma exaltação. É quando eu levanto algo. É quando eu faço algo aparecer. E eu faço isso publicamente. Quem entendeu o que é celebração? Então, assim, celebrar é exaltar com aclamação. O que é aclamação? Eu falo, eu mostro, eu dirijo, eu grito, eu danço, eu aclamo aquilo que eu estou celebrando, que eu estou exaltando publicamente. Isto é uma celebração. Celebrar, então, é o que a igreja tem o dever de fazer quando nós nos juntamos como um corpo para adorar o nosso Deus e cabeça da igreja. Então, agora você entendeu uma coisa que é diferente de outra. Nós nos juntamos para adorar. E quando nós nos juntamos para adorar, nós devemos celebrar. Então, o que nós vamos fazer quando nós estivermos juntos para adorar a Deus? Nós vamos fazer uma exaltação de Deus, logicamente, com aclamação pública. Entenderam? Então, a adoração está dentro de uma celebração. Entenderam o que é celebração? A gente se junta para adorar. E como é que nós fazemos isso? Celebrando com exaltação de Cristo Jesus publicamente. Isto aqui nós já entendemos. E a adoração tem que ser o quê? Comunitária? Nós vamos falar sobre isso. Pode ser individual, mas pode ser comunitária. Como nós estamos falando da adoração na igreja, então você vai entender que a adoração comunitária é a celebração coletiva, a celebração de Deus, de forma coletiva. Celebramos a Deus por quem Ele é, primeiramente, pelo que Ele tem feito e pelo que nós temos fé que Ele fará. Amém? Embora seja verdade também que você pode adorar e deve adorar o Senhor em sua privacidade, você e Deus, nós não vamos tratar da adoração individual neste momento, neste módulo. O nosso foco está na conquista de uma adoração na igreja. Por quê, bispa? Porque algo especial acontece quando a família de Deus se reúne em grande número para adorá-lo. Deus é quem convida o seu povo a entrar na sua presença manifesta, porque estamos sempre na presença de Deus, mas há um momento em que esta presença se torna manifesta, né? Em uma grande celebração. Deus é que nos chama para entrar em adoração, numa grande celebração que a Bíblia chama de adoração. Então, o que é adoração coletiva? O que é adoração comunitária? É uma grande celebração a Deus, pelo que Ele é, exaltando-o pelo que Ele fez, e pela fé exaltando-o pelo que Ele fará. Quem está entendendo? Uma celebração implica que há alguém a ser celebrado. Amém? Celebração é para alguém. Quando se celebra um casamento, existem pessoas se casando. Quando se celebra um aniversário, há alguém aniversariando. Então, celebração implica que há alguém a celebrar. Essa pessoa poderia legitimamente ser chamada de celebridade. Quem é o celebrado é a celebridade. Amém? Então, há uma celebração, há alguém a ser celebrado. Esta pessoa deve ser chamada de celebridade. Porque essa palavra, celebridade, significa a pessoa que é celebrada. Então, uma celebridade o que é? É aquela pessoa que está em foco. É aquela pessoa que na multidão,
é para quem todos os olhos estão voltados. Então pense no mundo, que essa palavra hoje é muito conhecida aí fora, celebridade. Se o mundo pode aplaudir e honrar as suas celebridades, quanto mais deveria a igreja estar pronta a honrar e celebrar o nosso Deus, que é digno de todo louvor. Entrou uma palavra extra aqui. Amém? Então, a adoração diz o quê? A adoração a Deus diz que Deus é a única celebridade verdadeiramente digna no universo, assim para ser adorado. Ele é a única celebridade digna no universo. Assim, todos nós, amados, que o amamos, temos de celebrar a Deus. Quem está entendendo? A Bíblia diz no Salmo 33:1, exultai, ó justos. O que é exultação? Existe uma exultação assim? Como é que se exulta? Exultar também tem movimento. Como é que se exulta? Se manifesta alguma coisa. O quê? Exultação é algo que sai de dentro para fora e que é visto por quem está ao nosso lado, por quem olha para nós. Exultai, ó justos, no Senhor. Aos retos fica bem louvá-lo. Aos retos, aos que são cristãos, aos que são salvos, aos que foram justificados. Vamos entender um pouco melhor a adoração. Em primeiro lugar, só é possível adorar a Deus, só é possível celebrar a Deus quem verdadeiramente crê nele. Senão não é adoração, não é celebração, é qualquer coisa, é festa, é bagunça, é barulho, é pulo, é dança, mas não é celebração, não é adoração. Só adora quem crê. Lembre-se do texto que nós lemos no início. Vou pegar o versículo 38 de João 9. Então afirmou o cego. O que ele afirmou? Creio, Senhor. E o adorou. Diz que o cego creu e depois adorou. Você crê em Jesus? Você crê em Jesus? Então você tem a condição básica para adorar a Ele. Amém? Diga com fé, diga, porque eu creio em Jesus, eu posso adorá-lo. Diga, Senhor Jesus, eu creio em Ti, por isso eu vou Te adorar. Segundo lugar, a adoração exalta o nosso glorioso Senhor. Há um número enorme de elementos distintos na adoração. Mas eu quero que você repare o que diz Efésios capítulo 1, versículo 1, que dá o fundamento da adoração. Diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis, não é nada disso, em Cristo Jesus, vamos para frente. Diz assim, bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Efésios 1:2 que diz isso. Amém? Então assim, qual é o fundamento básico da adoração? Diga, bendito. Ué, o fundamento básico da adoração é bendito? É, bendito. O que é bendito? A palavra bendito vem da palavra grega eulogia, que significa falar bem de. O que é bendito? Falar bem de. A Bíblia chama a igreja a elogiar ou falar bem do nosso Deus vivo. E fazemos isso quando nos juntamos para adorar. Então você está vendo um componente da adoração. O que é adorar? Um componente. É falar bem de Deus. Amém? Quando nós nos juntamos para falar bem de Deus. Então, adoração é louvar a Deus. Porque quando você louva, o que é louvar? É falar bem de. É o mesmo que bem dizer. Louva. Quando você diz para alguém assim, nossa, esse seu gesto foi louvável. O que isso significa? Foi um gesto bom, que deve ser falado bem dele. Isso é louvável.
Então, o que é o louvor? O louvor, em outras palavras, é você falar bem de, é bem dizer a Deus. É você elogiar a Jesus. Isto é louvor. Entendeu o que é louvor? Louvor é um componente da adoração. Estão entendendo? Tem gente que diz, eu pensei que fosse a mesma coisa. Ora, amados, uma coisa está entranhada com a outra. Mas a adoração é muito maior. A adoração vai existir numa celebração que exalta de forma pública alguém, uma celebridade. Dentro deste princípio de adoração entra o falar bem, o bendito, dizer bem, elogiar, louvar. Quem? Aquele que é a celebridade. A Bíblia, então, chama a igreja para falar bem, para elogiar, para louvar. E isto nós temos que fazer quando nós nos juntamos para adorar a Deus. Amém? Até aqui? Amém? Então, temos que falar bem dele, temos que elogiar a Deus. No Salmo 92:1 diz assim: bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Aqui entra render graças, que a gente já vai ver o que é, e cantar louvores. Os louvores podem ser apenas falados, podem ser cantados. Os irmãos estão entendendo? Se é falar bem, se é exaltar, se é dizer bem de Jesus, nós podemos fazer isso de diversas formas, de diversas maneiras. Ok até aqui? Amém? Mesmo? Os irmãos estão entendendo? Então, você pode ver esses elementos de adoração numa passagem clássica do Salmo 100, versículos 4 e 5, que diz assim, o salmista chama a adorar, né? Então ele diz, entrai por suas portas com ações de graças. Quando entramos pelas portas da igreja, nós entramos para adorar a Deus. Então, a gente vem aqui para adorar. E para adorar, eu venho com ações de graças. Então, eu venho com gestos de agradecimento. Eu venho, com ações de graças nos seus átrios, com hinos de louvor. Então, eu venho com cânticos, com hinos que exaltem, que falem bem de Deus. E eu venho render-lhe graças e bendizer-lhe o nome. Então, olha só que coisa tremenda. Por que eu faço isso? Porque o Senhor é bom. E a sua misericórdia dura para sempre. E de geração em geração a sua fidelidade. Então veja, ações de graças, hinos de louvor, palavras que falam bem de Deus, tudo isso pertencem à adoração. Estão entendendo o que é adoração? É muito mais do que só cantar. É agradecer, é falar bem, é cantar, nós vamos ver que é dançar, é aplaudir, é salmodiar, é exaltar, é exultar, é mostrar de alguma forma que Deus é bom, que a sua misericórdia dura para sempre, de geração em geração. Você está compreendendo? Amém? A ação de graça, ou ação de graças, esse agradecimento na Bíblia Sagrada, é geralmente associado a adoração a Deus pelo que Ele fez. Então assim, ações de graças. Por que nós damos graças a Deus? Por algo que Deus fez. Eu já estou agradecendo por algo que Deus fez. Tá certo? Enquanto, frequentemente, bendizer o Senhor ou louvá-lo, fala sobre o que Ele é. Vamos entender. Ações de graças. Agradecemos pelos feitos do Senhor. Louvor, exaltação, bendizer a Deus, é pelo que Ele é. Você percebe agora a diferença de música para música. Existem músicas usadas para ações de graças, agradecendo a Deus, dando graças a Deus pelos seus feitos. Existem hinos, existem cânticos, que são o quê? Louvores. Quer dizer que uma música pode não ser um louvor? Uma música pode ser a ação de graças. Louvor é uma exaltação pelo que Ele é. É bem dizer, é dizer bem do que Deus é.
de como Deus é, da fidelidade, da misericórdia, do seu amor. Então, amados, nós temos que entender essas diferenças, porque o apóstolo Paulo, ele disse que Deus projetou tudo que ele realizou em Cristo. De modo que nós, os que cremos em Cristo, seríamos para o louvor da sua glória. Deus nos fez para o louvor da glória de Deus. Deus nos fez para exaltar, para bendizer a Jesus Cristo. Deus nos fez para exultar na sua glória. Olha o que diz Efésios 1:12. A fim de sermos para o louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo. Então aqui está um lado, aqui está uma faceta da adoração. Vamos ver uma outra. O que acontece quando nós engrandecemos a glória de Deus? Vamos entender o que acontece. Quando nós oferecemos o nosso louvor, nós estamos exaltando a Deus pelo que Ele é. Quando nós damos graças a Deus, ações de graça pelo que Ele fez. Agora, o que acontece quando nós ficamos engrandecendo a Deus, a glória de Deus? Nosso trabalho como adoradores na igreja é louvar, na verdade, exaltar a glória do nosso grande Deus, dizer bem dele. E fazer isso, você e eu, temos que, ao fazer isso, estar envolvidos ativamente fazendo isso, estamos envolvidos ativamente na adoração. Então, assim, quando nós louvamos, quando nós dizemos bem de Deus, quando nós damos graças a Deus, é porque nós estamos envolvidos na adoração. E uma coisa que os nossos queridos irmãos que estiveram no retiro aprenderam e ficaram bastante impactados, e que é real, é que na hora da adoração, Deus é plateia. Eu queria lhe passar isto. Há muita gente que vem para a igreja para sentar e assistir. Tem muita gente que diz assim, eu venho assistir a um culto. Essa postura está equivocada. Eu venho ouvir a palavra. Está certo, mas não é o objetivo principal. Eu venho à igreja para ver o grupo de louvor, para assistir, para ver as músicas, para ouvir os cânticos. Essa postura está equivocada. Nós precisamos acertar isto e conquistar isto na nossa vida. Amados, Deus é plateia na hora da adoração. Quando você entra por aquelas portas, isso tem que marcar sua vida nesta noite. Quando você entra por aquelas portas, Deus já está lhe assistindo. Deus já é plateia. Então, o culto, o que eu venho fazer? Então, eu não venho assistir a um culto, não. Você vem dar um culto a Deus. Não assistir a um culto. Assistir a um culto é passividade. É como se fosse um show, uma peça de teatro, uma palestra. Não é isso que é igreja. Igreja não é teatro, igreja não é cinema, igreja não é um lugar de palestra. O culto é bem diferente. O culto envolve adorar a Deus. Então, quando você entra por aquelas portas, você tem que entrar com esta mentalidade. Deus é minha plateia. Ele já está me assistindo. Se você entender isso hoje, mudam posturas, muda a feição do rosto, muda a maneira de entrar, muda a maneira de tratar um irmão, muda a maneira de sentar na igreja, muda o lugar onde você vai sentar, muda a hora do ofertório, muda tudo, amados. Porque Deus é plateia. Deus está lhe assistindo, está pronto para ver a igreja agir, prestar o seu culto a Ele. Você pode imaginar Deus de plateia? Na hora dos nossos louvores, da nossa adoração, eu quero que você a partir de hoje pense, uau, a plateia não sou eu, a plateia é Deus. Você é que está sendo observado por Deus. Mas eu não estou no altar. Ora, mas o culto é dado pelo corpo de Cristo. Somos um corpo. Não por um ministro de louvor, por um músico, por um cantor. Nós somos a família de Deus. E eles estão aqui para nos ajudar, para nos inspirar, para nos levar à perfeita adoração. Então, amados, eles são apenas ajudantes na hora do culto. Eles são instrumentos de Deus para levar a igreja a prestar o culto, a adorar ao Senhor,
mas somos um no Senhor. Então Deus é plateia aonde? Será que Ele está sentado aqui no cantinho? Ele está no seu trono de glória. Mas você tem que entender que aquela palavra que diz que Deus habita no meio dos louvores, é que o trono de Deus baixa a hora que a igreja começa a louvar, e Deus é plateia e está ali recebendo a nossa adoração. É Deus que está recebendo o aplauso, as vozes, a boca aberta. É por isso que muita gente diz, nossa, como a bispa é brava quando ela diz, larga a bolsa! Sabe aquele final de culto que ficou marcado? Deus falou, Deus disse, eu quero que me louvem, eu quero ver a adoração da igreja. Olharam no relógio, tinha 2 ou 3 já pegando a bolsa para sair, e a bispa inspirada aqui disse, larga a bolsa! Saíram escandalizados. Eu estou aqui lhe protegendo. Eu estou cuidando da sua vida, porque Deus é plateia. Porque Deus está observando suas atitudes, o seu coração, a sua mente. Davi, ele faz um convite no Salmo 34 para essa adoração comunitária, né? Como igreja. 34:3. Engrandecei o Senhor comigo. Engrandecei o Senhor comigo. Então, esse engrandecer, fale bem, louve, exalte, isso faz parte da adoração, faça isso comigo, e todos, a uma, o que é a uma? Na mesma hora, lhe exaltemos o nome. Então, nós precisamos saber o que acontece quando nós bendizemos o Senhor, por Ele ser quem Ele é, e nós o louvamos e damos glórias e graças a Deus pelo que Ele tem feito. E já por antecipação de fé, pelo que Ele fará. Ao focalizar em Deus as lentes do louvor, você o vê pelo grande e maravilhoso Deus que Ele de fato é. Então, amados, quando nós começamos a focalizar Deus pelo que Ele é, olhar para Ele como Ele é, falar verdadeiramente o que Ele é, de repente, Deus parece maior do que os nossos problemas. Deus parece maior do que as circunstâncias. Que é como as coisas deveriam parecer aos crentes. E quando a igreja se reúne para louvar e engrandecer o Senhor como um corpo, todos os crentes em Jesus têm a oportunidade de vê-lo e de ver a vida em uma perspectiva verdadeira. Diz o salmista no Salmo 73, 1 em diante. Olha o que se passa aqui. Com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que se desviassem os meus passos. Pois eu invejava os arrogantes, ao ver a prosperidade dos perversos. Para eles não há preocupações, o seu corpo é sadio e nédio. Não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros homens. Daí, a soberba que os cinge como um colar, e a violência que os envolve como manto. Os olhos saltam-lhes da gordura, do coração brotam-lhes fantasias. Motejam e falam maliciosamente, da opressão falam com altivez. Contra os céus desandam a boca, e a sua língua percorre a terra. Por isso, o seu povo se volta para eles e os tem por fonte de que bebe a largos sorvos. E diz, como sabe Deus? Acaso há conhecimento no Altíssimo? Eis que são estes os ímpios. E sempre tranquilos aumentam suas riquezas. Com efeito, inutilmente conservei puro o coração e lavei as mãos na inocência. Pois de contínuo sou afligido e cada manhã castigado. Se eu pensar em falar tais palavras, já aí teria traído a geração de teus filhos. Em só refletir para compreender isso, achei muito pesada a tarefa para mim. O que acontece aqui com o salmista? Você vê quanta bobagem, desculpe, quantas coisas pesadas saem da boca do salmista. Ele está olhando a vida do ímpio e ele está dizendo, o ímpio não sofre, o ímpio é tranquilo, o ímpio prospera, o ímpio está bem.
parecia, amados, que os maus, parecia para ele, que os maus estavam prosperando, enquanto ele sofria por ser correto, por ser verdadeiro. Mas no versículo 17, algo aconteceu. Olha só, até aí era só desgraça. Até aí ele via uma história. Até aí o mal era maior. Os ímpios eram poderosos e ele fracote. Até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. A mudança de sorte, a mudança de visão, a mudança de perspectiva, a mudança de pensamentos, a mudança de sentimentos. A verdade, quando você entra no santuário de Deus, esse entrar é entrar com o objetivo certo, o objetivo de prestar o teu culto, de adorar a Deus e de ver a manifestação da glória de Deus. E diz que quando ele entrou, aí ele começou a ver o fim daqueles que pareciam tão grandes, os perversos. Tu certamente os pões em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição. Como ficam de súbito assolados, totalmente aniquilados de terror. Como ao sonho, quando se acorda, assim, ó Senhor, ao despertares, desprezarás a imagem deles. Quando o coração se me amargou e as entranhas se me comoveram, que eu estava embrutecido e ignorante, era como irracional a tua presença. Todavia, estou sempre contigo. Tu me seguras pela minha mão direita. Tu me guias com o teu conselho e depois me recebes na glória. Quem mais tenho eu no céu? Não há outro em quem eu me compraza na terra. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Os que se afastam de ti, eis que perecem. Tu destróis todos os que são infiéis para contigo. Quanto a mim, bom é estar junto a Deus. No Senhor Deus ponho o meu refúgio para proclamar todos os seus feitos. Amados, subitamente, Deus parecia muito grande e os maus pareciam muito pequenos. Este é o poder que a adoração tem para nos transformar quando nós vamos juntos à presença de Deus em sua casa, quando nós engrandecemos o Senhor e bendizemos o seu nome juntos. Você já percebeu que você já entrou aqui de um jeito e saiu de outro completamente diferente? A adoração tem este poder. Você entra aqui achando um problemão, uma história na tua vida, um ímpio. Chega aqui dentro, você sai dizendo, não é nada, é tão pequeno, Deus é tão maior, Deus é tão grande. Mais um aspecto da adoração. O que acontece quando nós adoramos a Deus coletivamente? Será que há mesmo poder nisso? Pode ser que alguém diga assim hoje, olha, eu não preciso ir à igreja para adorar a Deus. Eu posso cantar hinos, louvar, adorar a Deus por mim mesmo, em casa, no sítio, na fazenda, na floresta, na praia. É verdade que qualquer crente pode adorar a Deus em qualquer lugar. Mas Deus, igreja, nunca disse que esse ato substituiria a adoração coletiva na igreja. Amém? Não substitui, a adoração individual não substitui a adoração coletiva. Por isso é que a Bíblia nos exorta a não abandonar o hábito de congregar. O fato é que muitas coisas boas que acontecem quando a igreja se junta, se perdem na adoração individual. É diferente. Não adianta nós insistirmos e lutarmos contra um desígnio de Deus. Amém? Há um sentido explícito no qual a presença de Deus está entre o seu povo de um modo especial quando nós nos juntamos para adorá-lo. Veja isso em Mateus 18, 20. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Amém? Então tem diferença, tem diferença. Mas eu posso juntar 2 ou 3 em casa, mas não é congregar. Não é um culto público, não é uma exultação pública. Amém? Não é celebração. Outro aspecto da adoração. O que é exatamente exibir Deus? Meu Deus do céu. O que é mostrar Deus? Eu preciso fazer isso? O Salmo 29, 2 nos diz assim: tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Então tem uma glória que é devida. Se você deve, o que você faz? Quem deve faz o quê?
Paga. Então você deve a Deus alguma coisa. O que eu devo a Deus? Você deve a Deus a glória, dar a glória a Ele. Dar glória, dê glória a Deus. Diga, Senhor, eu te devo isso. Diga, Senhor, eu te devo isso. E nesta noite eu tributo, eu pago. Eu te glorifico, Senhor. Eu te dou glórias. Vocês estão entendendo? Diz aqui, é devido fazer isso, é devido ao seu nome. Adorai o Senhor na beleza da santidade. Então, tributar glória ao Senhor significa exibi-lo. Significa colocá-lo em exposição, de um modo que todo mundo possa ver como ele é glorioso e maravilhoso. Se você não falar, quem vai ver? Quem vai saber? Se entrar alguém aqui dentro, nós não falamos um glória a Deus. Nós não cantamos um louvor que exalte a Deus. Nós não bendizemos o seu nome. A pessoa entra, sai e diz. Mas as pessoas têm que entrar aqui e ver você, o outro, a outra, eu, os louvadores, o pregador, a pessoa da porta, todos nós fazendo aquilo que é devido a Deus. Senhor, glória ao teu nome, nós te exaltamos, nós aqui mostramos quem é Deus, nós aqui te exibimos, nós temos prazer em te exibir, em te mostrar, tu és grande, tu és poderoso, tu és magnífico, tu és rei, tu és Senhor, tu és Salvador, nós te mostramos, Senhor, que todos vejam Deus nesse lugar. Amém. Glória a Deus. Ele tem que se tornar cada vez mais conhecido, amado. E quem é que vai fazer Deus conhecido das nações? Quem é que vai fazer Deus conhecido neste mundo? Nós. A igreja foi chamada para fazer isso. Deus gosta quando o seu povo se reúne na congregação dos justos para adorá-lo. Veja o que acontece no Salmo 22, 3. Contudo, tu és santo, entronizado entre os louvores de Israel. Não falei que há um trono quando nós louvamos a Deus? Ele senta no trono no meio da igreja, meu amado. Deus chama a sua igreja toda a reconhecer quem Ele é, adorá-lo, engrandecer a sua glória. Então nós vamos à casa de Deus, a gente vem a esta casa para nos encontrar com o Senhor da casa. Quem é o Senhor da casa? Mas tem gente que vem para encontrar um amigo. Tem gente que vem para paquerar. Tem gente que vem para ver se arruma marido. Tem gente que vem para ver se ganha algum dinheiro. Tem gente que vem para assistir. Tem gente que vem para conversar. Tem gente que vem porque não tem aonde ir. Tem gente que vem para conseguir um amigo. Tem gente que vem para tantas coisas. Mas a gente tem que vir por causa do dono da casa. A gente vem a esta casa por causa do dono da casa, amados. Glória a Deus. O nome do Senhor desta casa é Jesus. E este nome merece toda a nossa adoração, merece a glória. E a igreja recebeu essa gloriosa tarefa, é tarefa da igreja, declarar a glória de Deus ao mundo. Salmo 22, 3, já lemos, né? Agora, antes desse. Outro aspecto da adoração. A adoração nos leva a um lugar mais alto. Bom, mas como, bispo? Eu vou subir? Amado, entenda isso. Existem patamares mais altos na sua vida pessoal, na sua vida profissional, na sua vida ministerial, na sua vida íntima com o Senhor. Quando nós exaltamos o Senhor, Ele nos leva a um lugar mais alto, que só aqueles que o conhecem e o adoram podem alcançar. Não dá para explicar. Você passa por uma dimensão diferente de fé. Você passa por uma dimensão diferente da presença de Deus manifestada. Então, saiba que é possível alcançar espiritualmente regiões superiores, espaços superiores. Estou falando de físico, ninguém vai flutuar aquilo ou levitar. Nós estamos falando de aumento daquilo que é espiritual, daquilo que nós já temos. O povo de Deus tem que ir à igreja para encontrá-lo em adoração autêntica. Você vem aqui para encontrar Jesus. Não, eu vou ver o que a bispa tem a dizer. Não, venha ver o que a bispa tem a dizer. A bispa não tem nada para lhe dizer. Vem aqui para ouvir o que Deus tem a lhe dizer. Eu vou lá para ver o louvor, como é que vai ser. Não, venha para ver o louvor, como é que vai ser. Venha para louvar aquele que é digno do seu louvor. Amém?
Você não vem aqui para assistir o que está acontecendo, apenas reunir mais informações sobre Deus. Amados, há um mundo, há um abismo, sabe, grande. Há muita diferença entre vir à igreja para encontrar amigos, ou para ouvir um sermão, e vir à igreja para encontrar Jesus. Há uma diferença muito grande. Quando o propósito é correto, então, na hora da adoração, se pode ter acesso ao céu. Pode se apropriar das bênçãos que estão disponíveis, aqueles que já são abençoados com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais. Amém? Mais uma coisa nesta dimensão de louvor. É possível na hora da adoração, nos momentos de exaltação, de celebração, contemplar Deus face a face. Se você quer conhecer Deus e experimentá-lo em sua adoração, você precisa vê-lo face a face. Bispa, como é que eu vou ver Deus? Isso acontece quando você se entrega ao louvor e Deus lhe transporta às regiões celestiais. Você começa a ver coisas que você nunca viu, você começa a experimentar coisas que você nunca experimentou, e você não vê Deus, mas você vê manifestações de Deus, você vê e percebe a presença de Deus. Esse é o lugar onde você quer estar, porque as suas bênçãos estão localizadas nas regiões celestes em Cristo Jesus. Amém. Muitos cristãos nunca alcançam estes patamares espirituais porque não sabem como adorar a Deus. O Senhor sabe que nem todos na igreja estão ouvindo. O Senhor sabe que nem todos na igreja estão buscando a Ele. O que Ele explica nas expressões bíblicas, quando Ele fala em Apocalipse, por exemplo, 2:7. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Por que Deus diz isso? Porque nem todo mundo que está numa igreja está ouvindo. Ah, não, está escutando. Ouvir, só quem tem ouvido de ovelha e entra nessa dimensão da adoração a Deus. Sabe quem é e para que veio a um culto. Você está entendendo? Deus está falando a toda a igreja, mas só aqueles que estão afinados com Deus em adoração responderão à mensagem. A mensagem é pregada igual. Por que alguns não entendem nada? Por que alguns continuam fazendo tudo errado? Por que alguns não veem a manifestação do poder de Deus e outros veem tanta manifestação? A diferença é a maneira com que cada um está dentro da igreja. Tem gente que está para assistir. Tem gente que está para escutar. Tem gente que está para ver. Tem gente que está para xeretar. Mas tem gente que tem ouvidos para ouvir o que o Espírito diz à igreja. Tem gente que vem aqui por causa do Senhor da casa. Tem gente que vem aqui para prestar o seu culto racional a Deus, apresentando o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Amém? Então a adoração leva a um lugar mais alto, onde o Espírito Santo se move, opera. Mas isso não é algo apenas individual entre você, Jesus e mais ninguém. O apóstolo Paulo disse que a igreja é um edifício bem ajustado, que cresce para santuário dedicado ao Senhor, na qual também nós, juntamente, estamos sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Veja isso em Efésios 2, 21 e 22. No qual todo edifício bem ajustado é a igreja. Cresce para santuário dedicado ao Senhor. Somos uma igreja dedicada ao Senhor. No qual também vós, juntamente, estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Então, amados, Deus quer que nós entendamos que somos parte de algo maior que o nosso pequeno mundinho individual. Quando o povo de Deus se junta para louvá-lo, para adorá-lo, para reverenciá-lo, para lhe prestar reverência, para celebrá-lo, para dar graças, o Espírito fica livre para operar de poderosas formas e diferentes formas. Ele nos faz verdadeiramente experimentar os deleites de um reino onde há paz, alegria, perdão, poder, bondade, graça, favor. Muitas coisas se manifestam. E este universo é totalmente diferente de qualquer outro que você conheceu antes. Esse universo pode ser acessado enquanto você bendiz a Deus em comunidade, tendo comunhão com os santos. Quarto lugar, a adoração deve ser prioridade. Como assim? Qual é a intensidade da sua fome para encontrar Deus na adoração e ser levado a estes novos patamares? Tem gente que não está nem aí, pastor Canai. Agora é a adoração. A pessoa, Vamos louvar. A fome que você tem de encontrar Deus na adoração é o que você vai receber.
é o alimento que vai lhe saciar ou não. Depende de quanta fome você tem de encontrar, de louvar, de participar, de ver Deus entronizado, de saber que Deus é plateia e está lhe olhando. Você sabe quantas vezes Deus já viu um monte de gente bocejar na hora do louvor? Quantas vezes Deus, como plateia, viu gente com a mão no bolso, bufando? Quantas vezes Deus viu gente no meio da igreja reclamando do som, do ventilador, do calor, do frio? Quantas vezes Deus, entronizado aqui como plateia, observou no meio do seu povo pessoas criticando alguém que desafina, vendo o irmão que levantou, coçou a cabeça, ou o que entrou atrasado, reclamando, esse lugar é meu. Você tem noção? Dá hoje para entender um pouquinho o que se passa? Como Deus, como plateia, fica vendo tudo isso, amados? Então, a adoração, amado, tem que ser prioridade. O grau da tua fome vai determinar o grau da sua satisfação. Quando a gente vem à igreja, nós temos que vir famintos de Deus. Nós temos que vir famintos para adorar a Deus e sermos levados a um nível superior. Quando você está com uma necessidade desesperadora de Deus, e você sabe que às vezes há aquela necessidade desesperadora de Deus, aí você vem e fica assim. Já percebeu? Quando você está naquela situação, naquele perrengue, eu preciso ir para a igreja. Ai, Deus fala! A pessoa nem pisca. Vem sentar aqui na frente. Normalmente ela senta lá atrás, mas ela vem sentar aqui na frente. Fala, Jesus! E fica o culto. Fala, Jesus! Fala, Jesus! É a fome que a pessoa tem. Essa fome devia existir para todos aqueles que são vasos de honra, preparados de antemão para manifestar a glória de Deus. Oh, Jesus, eu tenho fome de te louvar, de te adorar, de aplaudir. Ah, que preguiça. Ah, que preguiça. Ai, meu Deus. Ah, deu fome agora, é? Deu fome agora? Talvez você não imagine o que Deus pode fazer no céu quando você entra no reino com essa fome de adoração. Quando você começa a louvar, quando você começa a dar graças a Deus. Está na hora de nós experimentarmos e conquistarmos esse mundo invisível, mas que é real. Amém? Quinto lugar, a adoração nos conecta ao poder de Deus. A adoração exalta o nome do Senhor, eleva você a um nível mais alto, também coloca você em conexão com o poder de Deus. Em Efésios 3:14 em diante diz: por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. E assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos, é na igreja, qual é a largura, qual é o comprimento, qual é a altura, qual é a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Amados, este texto aqui está no plural. Foi escrito para a igreja como corpo de Cristo, quando nós nos reunimos para adorá-lo. Olha o que diz os versículos 20 e 21, também tornam isso muito claro. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja glória na igreja, é junto, amado, e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Deus quer fazer por nós mais do que jamais pudemos imaginar. Se Ele encontrar adoradores o suficiente, há poder na adoração, porque Deus honra e manifesta a sua bênção quando bendizemos o seu nome, quando exaltamos com aclamação pública. Mas isso só acontece quando todos os santos estão na casa. É isso que diz a palavra. Quando a família de Deus adora e ora unida, nós podemos estar prontos para ver algo acontecer. Essa é a diferença entre uma pessoa em pé na escuridão e uma pequena vela, e um grupo inteiro de pessoas acendendo as velas das pessoas próximas a elas. Fizemos esta experiência numa noite no nosso retiro. Levamos lanterna para um monte escuro e vimos isto aqui. Um acendeu uma lanterna. Ninguém sabia quem era ninguém. Nem aquele que estava com a lanterna.
O do lado acendeu a lanterna, do outro lado acendeu a lanterna, do outro lado acendeu a lanterna. De repente, nós nos enxergávamos a todos. O Senhor está dizendo exatamente isso, amado. Nós temos que ver quão poderosa é a igreja, quando está unida. Sozinhos somos uma pequena luz, juntos somos um luzeiro para o mundo. Você está percebendo? Isso é um lembrete poderoso do porquê nós precisamos do corpo de Cristo. 7º e último lugar. Quando nós experimentamos juntos as bênçãos de Deus, tem algo que vai acontecer, algo para acontecer. Muitos cristãos estão satisfeitos com pingos de chuva. Pingos de chuvas de Deus. Até que um problema os atinja. A pessoa está lá, um pinguinho aqui, um pinguinho ali. Tá bom. Aí um problema vem daqueles. Então eles querem fazer a dança da chuva. Chega aqui. Aleluia, aleluia, Senhor. Adoração hoje. Eu te adoro, Jesus, te amo. Servia um pingo. Agora vem fazer a dança da chuva para ver se a chuva cai na vida e a bênção de Deus resolve o problema. Derrame o socorro sobre ele. Mas Deus diz, estou olhando para a sua adoração para eu determinar a sua chuva. Amém? Então, enquanto você se move durante a semana, você está lá fora, operando em território inimigo. O mundo jaz no maligno. É verdade ou não é? Você está imerso em um mundo que Satanás possui e controla. Não te toca, mas possui e controla o mundo. E por meio desse mundo, ele está determinado a lhe nocautear. Ele está determinado a lhe derrotar. Mas quando você vem à igreja, você tem aquilo que é chamado nos esportes, no jogo de futebol, de domínio do campo. Já ouviu essa expressão? Se você vem para a igreja, você tem o domínio do campo. Ou você tem a vantagem do mando da bola. Mais ou menos isso. A vantagem do mando do campo. Isso acontece quando você vem para a igreja. Quando você está na casa de Deus, você está com o time dele. E com o time de Deus, o diabo não pode. Ter todo o time de Deus exaltando, glorificando a Deus com você, lhe dá uma vantagem que você pode depois voltar lá para o mundo e sair vitorioso de todas as situações, forte, inabalável, invencível. Então você pode trazer as suas perdas, os seus desânimos para a igreja e na hora da adoração transformar tudo isso em vitórias. Porque o mando de campo da igreja, aqui as coisas são diferentes. Aqui o mal não tem poder. Aqui as circunstâncias são mudadas. Aqui a história da nossa vida é transformada. Então não venha à igreja apenas para ouvir o que o pastor tem a dizer, ou para ouvir o que os ministros de louvor cantarão. Venha para ver o que Deus tem a dizer por intermédio do pastor. Venha para ver o que Deus tem a dizer através do coral, através do vocal, conforme aqui se compartilha a palavra de uma forma ou de outra. Venha para adorar a Deus em comunhão com todos os santos. E então, veja o Senhor abrir, não as janelas, mas os portais do céu e fazer chover sua bondade sobre a sua vida e sobre o seu povo. Conquiste sua adoração na igreja definitivamente. E você será invencível para a glória do Senhor. Amém? Nós podemos adorar a Deus neste finalzinho de culto. Vamos ficar de pé? Você pode ficar de pé e aplaudir ou é muito difícil? Enquanto você levanta, é difícil aplaudir? Dá para fazer duas coisas ao mesmo tempo? Dá para aplaudir e começar a falar? Dá para aplaudir e começar a glorificar a Deus? Dá para fazer duas coisas ao mesmo tempo? Dá para fazer três coisas ao mesmo tempo? Você pode aplaudir, glorificar e dar um sorriso? Você pode? Glória, glória, glória a Deus. Aleluia, 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 aleluia. Glória, 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 glória a Deus. Seja exaltado, engrandecido. Tu és rei, tu és Senhor. Tu és Salvador, tu és Deus sobre tudo e sobre todos. Tu és o justo juiz.
Tu és maravilhoso, Tu és o conselheiro, Tu és o Deus forte, Tu és o Pai da eternidade, Tu és o príncipe da paz, Tu és o nosso soberano Senhor. Tu és o Criador do universo, Tu és o El Shaddai, Tu és Jeová Jiré, o Deus de toda provisão, Tu és Jeová Rafa, o Deus da cura, Tu és o Deus Todo-Poderoso, El Shaddai é o Teu nome, Tu és toda a plenitude da divindade, Tu és Jesus, 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 Tu és exaltado neste lugar. Nós mostramos quem Tu és, Senhor, ao mundo. Nós Te exibimos, Jesus. Tu és o Deus desta igreja, Tu és o Deus desta família. Tu és o Deus de cada família nesta igreja. Tu és o Deus de cada jovem. Tu és o Deus de cada adolescente. Tu és o Deus de cada homem. Tu és o Deus de cada mulher. Tu és o Deus deste altar. Tu és o Deus deste ministério. Tu és Senhor. Tu reinas soberanamente. Tu és grande. Tu és grande. Tu és tremendo, Senhor. Tu és poderoso. Tu és Rei de toda glória. Tu és graça sobre graça. Tu és o bom pastor, Tu és o bom pastor, Tu és o reto juiz, Tu és o nosso advogado, o nosso paracleto, Tu és bom, Tu és tremendo, Tu és excelso, Tu és rei, Tu és o todo-poderoso, Tu és majestade, oh, Tu reinas sobre as nações, Tu és o Senhor, Tu és o vencedor, Tu és o Cordeiro Santo, Tu és magnífico, Tu és tremendo, Tu és o Senhor dos exércitos. Oh, Tu és o Rei de toda a guerra, de toda a terra. Tu és vencedor. Tu és Deus. Tu és Jesus. Tu és Jesus. Tu és glorificado, Tu és exaltado. Celebramos, publicamente exaltamos. Publicamente exaltamos. Publicamente adoramos. Celebramos com exaltação a Jesus Cristo. Jesus! Nós não nos envergonhamos. Este nome é poderoso, é o nome que está sobre todo nome. Engrandecemos o nome de Jesus. Engrandecemos o nome de Jesus. Jesus é tudo para nós. Jesus é tudo que temos. Jesus é a nossa riqueza. Jesus é o nosso tesouro. Jesus é o nosso conselheiro. Jesus é o Pai de amor bondoso. Jesus é misericordioso. Jesus é grande. Jesus é temível. Jesus. Fala em línguas. Sabe exaltar a Jesus em línguas? Exalte Jesus em línguas. Adore em línguas, em espírito. Fale em mistério com Deus. Deixa fluir. Exalte, deixa todo mundo saber que nós alcançamos patamares sobrenaturais. Fala em línguas do espírito. Fala na língua dos anjos agora. Fala na língua dos anjos. Não se atemorize. Declare que você ama Jesus. Jesus, eu te amo. Jesus, eu te adoro. Jesus, eu te exalto. Jesus, eu me rendo a Ti. Eu me prostro diante de Ti. Jesus, eu te aclamo. Jesus, eu te aclamo. Anda mais. Anda mais. Jesus é plateia, meu amado. Jesus está entronizado. O trono de Deus baixou à terra. Ele assiste você e assiste a mim nesta hora. Ele está nos vendo. Ele está vendo. Ele está recebendo aquilo que é em espírito e em verdade. Ele está recebendo. Ele está recebendo a adoração do seu povo. Ele está recebendo a aclamação. Ele está recebendo a exultação. Ele está recebendo a glória. A honra lhe é devida. Tributai ao Senhor. Paga. É teu dever. Paga o que você deve, dando glória a Deus. Paga, Deus. Paga,
glória, 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 glória. Glória, 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 glória a Deus. Glória, 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 glória a Deus. Alalala sanda lava soralaias. Andaria xandalamaia choralava sorandalamas. Andala charalabas, abre a tua boca, lalaba sorandalabaias. Abre a tua boca, abre a tua boca, abre a tua boca. Abre a tua boca. Abre a tua boca. Abre a tua boca. Alalala charalabaia chorandalabas. Abre a boca, abre a boca, abre a boca. Fala, fala, fala. Glorifica, exalta, bendiz, diz bem, diz bem, diz bem, diz bem de Jesus. Fale bem dele, fale bem dele, fale bem dele. Ele te trouxe aqui para você falar bem dele. Fale bem dele. Fale bem, fale bem, fale bem. Internauta, fale bem de Jesus, fale bem dele. Ele é bom, ele é bom, ele é bom, ele é bom, ele é justo, ele é fiel, ele é verdadeiro. Ele é fiel, ele é verdadeiro, ele é Senhor. Aleluia, eu escuto um cântico angelical aqui conosco hoje. Eu posso ouvir vozes celestiais que aclamam conosco a Jesus Cristo nesta noite. Os anjos estavam aqui prontos, esperando para se juntar a este povo. Anjos estão aqui prontos, se juntam a nós nesta hora. Eles não param um só instante de glorificar a Deus. Não permita que a tua carne te impeça. Não permita que a tua carne te impeça. Glorifica, glorifica, glorifica. Experimenta uma nova dimensão da fé. Experimenta uma nova dimensão da presença de Deus. Voa! Voa mais alto, sobe! 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 Deus tem mais! Deus tem patamares superiores. Sobe, sobe, sobe! A glorificação te leva para cima. Alalaia! Alalalabassora, andalabaia! Andalalaxara, alabas! Andalabassara, alalabaxara, alabaia! Arabalabaxara, alabas! Não há cansaço, não há fome que nos domine, não há sono que nos vença, não há dor no nosso corpo que nos impeça, não há nada que impeça os verdadeiros adoradores de exaltarem, de adorarem a Deus. Nada impede, nada impede, nada impede, nada impede. Você se abriu para milagres, você se abriu para prodígios, para maravilhas. Você está aprendendo a conquistar a adoração que agrada a Deus. A adoração que agrada a Deus. Essa é a adoração que agrada a Deus. Essa é a adoração que agrada a Deus. Essa é a adoração que exalta Jesus. Aleluia! 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 Glória, 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 glória a Deus! Recebe Jesus! Recebe Jesus! É fruto de lábios que confessam o teu nome, Senhor! Recebe Jesus! Bendizemos, bendizemos, bendizemos! Bendizemos, bendizemos! Aleluia, experimenta o gozo do Senhor. Experimenta a alegria do Senhor. Experimenta o consolo do Senhor. Experimenta a exaltação de Deus na tua vida. Seja honrado nesta noite. Seja honrado nesta noite, como você está honrando a Deus. Alalassaralabas. Andalabachora, andalamai, alalassara. Não é peso para nós, Senhor. Não é fardo para nós te louvar, Senhor. Não é difícil para nós te louvar. Nós te conhecemos em espírito e em verdade. Não há dureza de coração que resista à adoração pública. Não há dureza de coração que permaneça no meio dos adoradores.
teu povo, Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, Jesus te ama. Jesus te ama. Jesus te ama tanto. Ele fica esperando você dizer que você também o ama. Ele fica esperando você entrar por essas portas de uma maneira diferente, com postura de adorador, com postura de filho, com postura de pessoa que conhece a Deus, que sabe o que vem fazer aqui. Ele espera que você entre aqui dando a importância que Ele merece. Ele espera que você entre para receber o que vem dEle. Ele espera que você venha aqui para dar a Ele o que lhe é devido. Ele espera que você entre nesta casa com reverência. Nós todos deveríamos tirar o sapato dos nossos pés para entrar neste santuário. A sua presença está entre nós. Aleluia, 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 aleluia. Alguns ministros de louvor venham cantar aqui. Nós queremos continuar esta adoração, este louvor a Deus. Oh Senhor, ensina a tua igreja. Ensina a tua igreja, Senhor. Ensina a tua igreja. Que esta noite marque as nossas vidas, Senhor. Que esta palavra marque a nossa existência daqui para frente. Não deixa esmorecer. Não deixa a tua igreja arrefecer. Não deixa a tua igreja ceder aos encantos da carne, Senhor. Não deixa, Senhor. Não deixa, Jesus. Não deixa isto mudar. Não deixa. Oh Deus. Alabaia, xandalama, sorandalabaia. Ora lava, sorandalaba, xaralaia, sorandala. Andala, saralaba, xaralaba, sondalaba, sanandana, xandala. Onda tanta baia, som. Sandalama, sorandalabas. Andalaba, soralaba, choralaba, sodalalaias. Aralaba, chorandalaba, sorandaias. Alala, sorandalaba, choralabaias, chara. Oh, adoradores do altar, adoradores do santuário, adoradores do som, adoradores na porta, adoradores na técnica, adoradores na internet, adoradores online, adoradores entre os jovens, adoradores dos instrumentos, adoradores. Andalabas. Andalabai, abre a tua boca. Glória a Deus. Adoração. Derrama, amado. E derramar teu ser. Será que vai ser assim toda manhã? Todos os dias da nossa vida. Meu coração deseja toda manhã te imaginar. Imagine Deus sentado aqui entre nós. Me inspirar Ele está aqui, igreja, assistindo. a te dizer: Aproveite e diga para Ele hoje. estou apaixonado Aleluia. cada vez mais.
adorador, você vai além. leva-me além. Experimenta isso hoje. Que a minha vida flua mais da tua unção, mais do teu poder. Aleluia.
Glória, glória a Ti. Pastor Maurício, bênção final. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia. Aquele que é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo o nosso louvor, de toda a nossa adoração. Aleluia. Levante a sua mão para o altar. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos aqueles que o amam sinceramente. Amém. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Nós vamos hoje declarar a todos os irmãos que nós cumprimentarmos com aquele abraço gostoso que aprendemos a conquistar ontem, de comunhão íntima, que nós, quando entrarmos por aquelas portas, vamos lembrar sempre que aqui, quem está aqui é Jesus. E Ele é a plateia. Amém? Nós vamos mudar até a nossa postura ao entrarmos na casa de Deus. Boa noite a todos. Amanhã, não perca a quarta noite. Vai ser uma mistura do que tivemos até hoje com uma palavra. Amanhã vai ser uma palavra mais curta, porque algo extraordinário vai acontecer. E eu quero que nós tenhamos este tempo com liberdade, porque vai ser uma noite inesquecível na vida da igreja. Boa noite a todos. Dê um abraço em alguém que está ao seu lado. Diga, aqui Jesus é a plateia. Amém.